A história do Instituto começou, de fato, com a luta pelas cotas, né, que começou na UNB no final de 99, como consequência, né, do caso Arídio, um caso de discriminação racial contra um aluno do doutorado, né? E foi um longo processo na UNB, da luta pelas cotas, de 99 até ser aprovado em 2003, e ganhou, então, uma contundência muito grande o tema da exclusão racial nas universidades. Aí, em 2004, houve a preparatória do grande seminário das políticas públicas para as culturas populares, que seria em 2005, em Brasília. No final de 2004, nós tivemos um evento no Centro Nacional de Cultura Popular e Folclore, no Rio de Janeiro, com o Zulu Araújo e a mãe Beata de Iemanjá. Aí me lembro que foi no final do ano de 2004 que eu já comecei a questionar, parecido com a história das cotas, de que os cursos de música, por exemplo, só ensinam música europeia, só música clássica europeia. Onde é que estão as músicas dos atabaques, onde é que estão as percussões afro-brasileiras, músicas indígenas, músicas populares, estão todas excluídas. Então as nossas escolas de música só serão de fato brasileiras quando elas tiverem a diversidade musical brasileira dentro dela. Aí em 2005 tivemos o seminário em Brasília, que vieram 600 mestres e mestras reunidos. Foi um fenômeno maravilhoso, não são seminários extraordinários. E em 2006 tiveram 1000 mestres, fizemos a segunda edição desse seminário. No de 2005 e no de 2006, os mestres e mestras, com o tanto de reivindicações que eles fizeram para o Ministério, uma das reivindicações é que eles queriam que as suas expressões culturais estivessem no ensino formal e que eles também entrassem no ensino formal, na escola. Aí, a partir daí, sugeri também, então fizemos uma relação, né, das culturas populares via as cotas com o MINC, e o MINC, então, solicitou ao MEC uma portaria interministerial, que o Fernando Haddad e Gilberto Gil, uma portaria interministerial que foi a número 1, a primeira vez que houve um acordo entre o MEC e o MINC, que nunca tinha existido até então, que era para a introdução das artes e os ofícios dos saberes tradicionais no ensino formal. Essa portaria de 2007, ela ficou aberta, digamos, essa portaria. Aí, em 2008, veio o edital do INCT, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, e nós aplicamos, então, nós concorremos a esse edital com uma proposta de fazer um observatório das cotas, que nesse momento já estavam grandes, como um movimento brasileiro enorme. Tinha mais de 60 universidades que já tinham aprovado diferentes modelos de cotas, com a proposta de fazer esse grande observatório das cotas. Aí, em 2000, nós ganhamos, então, o INCT, e imediatamente, em 2009, assim que nós assumimos, julho de 2009, voltamos ao MINC, e o MINC já tinha uma proposta de fazer, então, uma parceria com o Instituto, que o Instituto tinha sido aprovado com recursos do MEC e do CNPq. Aí fizemos uma parceria com o MINC para finalmente viabilizar o que os mestres e mestras tinham solicitado, que era entrar no ensino formal. Então, vamos fazer uma parceria diretamente para o ensino superior. Contrário, talvez, a ser a ideia dos mestres, que eles pensavam talvez entrar mais nas escolas, né? Onde estavam mais próximos dos municípios onde operam, onde vivem, né? Então, nós fizemos uma parceria no final, já de 2009, nós já tínhamos recurso do MINC, e pensando como seria. Então, inventamos o formato do Encontro de Saberes, nas conversas do MINC, para abrir uma disciplina experimental, com caráter de realmente uma disciplina piloto, para ver como funcionaria trazer mestres e mestras para a universidade. Aí o MINC colocou como condição dessa primeira edição que fossem mestres das diferentes regiões do país, coisa que não precisa ocorrer em outras universidades, né? Aí nós tivemos mestre do CELI, do Centro-Oeste, Benque Chaninca, do Norte, Zé Jerome, que era do Sudeste, Bio Alexandre, do Nordeste. Então, o Encontro de Saberes surgiu dessa articulação entre a luta pelas cotas, que agora a gente pode até chamar o Encontro de Saberes como se fossem as cotas epistêmicas, como se fosse o contraponto, né? Uma dupla inclusão. Por um lado, os jovens
negros, indígenas, quilombolas entram na universidade, mas eles não vão entrar na universidade para estudar só com os professores brancos e a cultura ocidental. Então, agora com os mestres e mestras que são os sabedores das comunidades de onde vêm os jovens, negros, indígenas, quilombolas, de baixa renda. Então, completa o campo do conhecimento com o campo da inclusão. Então, a inclusão se torna completa nas universidades. Essa é a proposta do Encontro de Saberes, seria isso. Não, eu vejo como uma efervescência, eu vejo isso como um movimento maravilhoso de crescimento, expansão, porque é impressionante. 2010, não faz tanto tempo. Aí fizemos em Brasília 2011, 12 e 13. Aí em 14 nós conseguimos uma segunda parceria com o MINC, mais recursos do MINC, para ampliar para mais 4, de forma que ficasse 5. Aí entrou mais a UFSB, na verdade abriu para 6. Então em 2014 nós tivemos na UFMG, Universidade de Juiz de Fora, Universidade Federal do Pará, Estadual do Ceará e Sul da Bahia. Então já passou para 6. Aí em 2015, por conta própria, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul abriu também Encontro de Saberes. Em 2017, a Federal Fluminense. Isso também que eu esqueci, que em 2014, independentemente, a Federal do Cariri também abriu. E só recentemente fiquei sabendo também que a Universidade Federal do Espírito Santo abriu no primeiro semestre desse ano. Então já são 10 universidades. Então já temos umas 10 outras preparando-se para abrir o Encontro de Saberes o ano que vem. Então eu não vejo crise e mesmo nesse cenário eu ainda não sou pessimista. Pelo seguinte, as universidades federais elas têm autonomia, elas têm um papel a cumprir de formar, né, a juventude do país para assumir os cargos, elas vão continuar. Se elas vão continuar, mesmo com corte de verba, elas terão as verbas para os cursos. O Encontro de Saberes não exige tanta verba. Então, se quiserem, elas continuarão com o Encontro de Saberes. Eu não tenho a menor sensação aí de desespero em relação a isso, de forma alguma. A luta contra os cortes é geral. O Encontro de Saberes é um projeto de inovação específico. Ele não precisa parar por causa dos cortes. Não, primeiro que me chama a atenção é a diversidade de pessoas extraordinárias, que são os mestres e as mestras, que estavam fora das universidades, que os estudantes nunca tinham tido o privilégio, a oportunidade de estudar com eles. Aí, assim, o perfil dos mestres e das mestras é a grande novidade, porque havia como se fosse um silêncio, né? E quase que uma baixa de atenção, de baixa de consciência do potencial de conhecimento que nós temos no país. Quando isso abre, é o que aconteceu na UFMG, aconteceu no UNB, em todos os lugares, né? Nós não temos na farmácia, nas faculdades de farmácia do Brasil, uma figura como Luceli Pio. Ela sabe das plantas do Centro-Oeste do que nenhum dos professores sabe. Então, como é que alguém com esse saber todo não estava dando aula na farmácia? Né? Não tem ninguém nas faculdades de arquitetura do Brasil inteiro que sabe da arquitetura indígena, por exemplo, como Manilva Camaiurá. Os cursos de arquitetura sequer têm uma matéria de arquitetura indígena. Então você tem mestres e mestras de arquitetura indígena para ensinar, a ampliar o conhecimento da arquitetura. Música, a mesma coisa. Agroecologia, então você vai descobrindo personagens de um saber extraordinário que estavam calados em relação aos estudantes das universidades e dos professores parceiros também. Então o que eu vejo é uma efervescência, porque as universidades só aceitam o Encontro de Saberes se quiserem. Então ele é um projeto que vem por adesão. E se ele está crescendo, porque eu imagino que é um espírito de época. Como eu disse ontem lá, eu acho que esse modelo de uma universidade eurocêntrica, ele praticamente está se esgotando. É uma consciência de que não dá conta. O que nós sabemos é que temos mestres e mestres demais fora da universidade. E agora que começou a abrir em algumas, as outras ficam sabendo e vão crescendo de interesse.
os alunos ficam encantados porque eles não sabiam que era possível dar uma aula na universidade amorosamente. A maioria dos mestres são amorosos, são seres que acolhem os estudantes, são integrados, né? Eles são pessoas que acionam não só o intelecto, não só o tipo de pensamento, mas também acionam o sentimento, a sensação e a intuição, para pensar nos 4 modelos junguianos, né, dos tipos, né? Por isso eu desenvolvi então essa ideia do pensar, sentir, fazer, né? Que os mestres são pessoas que pensam, sentem e fazem. E os estudantes têm uma relação com o corpo docente muito só de pensar, a maioria, né? E não de fato de sentir e menos ainda de fazer. Por exemplo, agora, todo ano, na UNB e em outras também, são filas de estudantes que não conseguem entrar, né, de lista de espera. Agora tive uma lista de espera de 45. Eu fico angustiado, porque eu acho que não pode ter gente demais também numa sala de aula, que fica né, difícil de dar uma aula para os mestres, às vezes, a Luceli, que ela trabalha, né, com as plantas. Mas aí você tem 50, 60 que ficam de fora, vocês também sentem isso. Significa que há uma demanda dos estudantes muito grande, que reflete, né, a carência dos estudantes em relação a um outro tipo de relação de aprendizado, né? Eu tenho achado assim, que os professores que aceitam participar do Encontro de Saberes é porque têm uma inquietação interna em relação à sua formação e uma certa sensação de esgotamento do que sabem. Então, quando encontram os mestres, dizem, realmente eu precisava saber o que ainda não sei, não é? Ou dos indígenas, dos afro-brasileiros, dos quilombolas, dos outros povos tradicionais. É um teste, não é? Que fica aberto para cada um aderir como quiser. Por exemplo, e aí essas áreas dessa inquietude são as mais variadas, né? É como vocês aqui, né, com o André, de cinema, de comunicação, literatura, etc. Na UF, né, na Federal Fluminense, são 3 professores, por exemplo, da psicologia, que é uma área que você pensaria que está um pouco mais distante, né? E estão fazendo diálogo com psicologia de terreiro, ou seja, refazendo o que é o percurso de uma formação em psicologia ao dialogar com mestres e mestras da região de matriz africana, por exemplo. Então, o futuro disso são reflexões novas. Como você falou em relação à nossa bibliografia, né? Nós vamos ter que inventar protocolos de diálogo que não estão nos autores que a gente está acostumado a estudar como referência. Então é uma ruptura, mas uma ruptura saudável com a formação que os professores têm até agora. Não é uma rejeição ao que estudaram, ao que aprenderam, mas uma ampliação e inventando, provavelmente, inclusive, eu sou otimista de que nós vamos gerar conceitos e teorias novas a partir de agora. Esse é um termo, mestre, é um termo apto, é um termo muito poderoso que surgiu justamente nesse seminário de 2005, 2006, e é uma palavra muito especial porque ela permite você, ao mesmo tempo, você tem essa atribuição para indígenas, pajés, xamãs, todas as lideranças indígenas, para os da tradição de religião de matriz africana, quer dizer, pai de santo, mãe de santo, xamãs são mestres, todos os artesãos também são mestres, os brincantes das tradições de culturas populares, a gama de sabedores das tecnologias, ou seja, os mestres são mestres de ciência, tecnologia, arte e espiritualidade. Eles são equivalentes do termo japonês sensei, que o sensei é aquele que ensina, o professor, também o cientista também é um sensei. E os mestres das artes tradicionais também é um sensei, ou sifu, em chinês. Então nós conseguimos um significante poderoso para falar de além de um docente, não é? É como se nós tivéssemos assim, doutores, professores e mestres, ou doutoras, professoras, mestras. Nem todos os doutores e doutoras são professores e professoras. E nem todos os doutores e professoras são mestres e mestras. Aí nós chegamos como se fosse a uma palavra que nós não tínhamos mais utilizado enquanto na nossa universidade fosse eurocêntrica. Ninguém era mestre, eram apenas professores, docentes.
Agora nós temos uma categoria elevada e que é uma categoria ideal, porque sempre se imaginou que quem detinha de fato um saber para transmitir para uma nova geração eram mestres e mestres. Então nós recuperamos uma ideia de um saber pleno, profundo, mais perto da sabedoria. Esse é o termo mestre.